Cíntia, agora chegou a nossa vez de conversar? Vamos conversar. E olha, eu vou até aproveitar, vou fazer um paralelo aqui, porque quando eu estava na cozinha... Opa, obrigada. Quando eu estava na cozinha, a Cíntia foi até lá, ela viu o muffin, viu o gergelim e ela já fez um comentário para mim e para a chefe Inês Prado que eu quero que você de casa preste atenção. Porque um dos comentários que eu fiz foi, ó, as aulas estão voltando, vamos dar lanche saudável para as crianças, porque nas férias comeram muito sorvete, bolacha, brincaram, né? Comeram muito doce, etc. Então é hora da gente fazer as comidinhas saudáveis. Tá vendo esse gergelinzinho aí em cima? Você foi lá por causa do gergelim. Foi. E qual foi a informação que você passou para nós, Cíntia, que é tão importante? Na naturopatia, a gente trabalha com a trofoterapia. O que é isso? É uma alimentação que cura. E uma das coisas que nós usamos para tratar da saúde feminina, principalmente das mulheres que têm síndrome de ovário policístico, é uma coisa que nós chamamos de ciclo das sementes, que daí nós vamos usar várias sementes para regulação hormonal do organismo da mulher. E o gergelim é uma delas. Então, para as meninas, né, para você que tem filhas, mulheres, meninas pequenas, estão dando esse pico de insulina que ela falou, né? O pico de glicose, que fica dando porque você come muitas coisas doces. Isso vai gerando uma doença chamada resistência insulínica, que é uma coisa muito camuflada, que a gente não percebe. Mas já existem estudos hoje que revelam que isso gera síndrome do ovário policístico. Então, para a pessoa que tem o SOP, o primeiro tratamento é a alimentação. Então, se você faz um muffin desse para sua filha, para sua criança, você está prevenindo ela de ter uma doença lá na frente. É isso. Isso é muito sério. Vou até querer que ela volte para a gente falar sobre as alimentações também. Porque, como naturopata, ela veio falar da especialidade dela e trouxe muitas orientações. Inclusive, a gente já começa perguntando, né, o que é a naturopatia. Então, naturopatia é uma ciência que estuda formas naturais de tratamentos. Então, vamos dizer assim, é um médico natural. É a pessoa que estuda, que faz uma faculdade, que tem, né, os cursos e tem também faculdade de naturologia e naturopatia, que você vai estudar todas as técnicas e formas naturais de tratamento para a saúde da pessoa. Então aí entra aromoterapia, geoterapia, que seria as argilas, a fitoterapia, herbologia, tudo isso está dentro da naturopatia. Então a naturopatia ela agrega todas essas formas de tratamento naturais e ela tem uma tríade que é desintoxicação, desparasitação e desinflamação. Então, quando você vai a um naturopata, né, quando uma pessoa vem para eu atender, né, o que eu faço? Eu vou olhar esses pontos dela, porque muitas vezes as pessoas só estão inflamadas, elas estão cheias de parasitas, elas estão com o corpo intoxicado e elas, na verdade, ficam buscando remédios e cada vez ficam mais intoxicadas porque simplesmente não param e olham para si. Então, a naturopatia ela vai te ensinar a cuidar do seu corpo de uma forma mais natural, mudar o seu estilo de vida para que você, a partir dessas mudanças, você consiga ter mais saúde. Então, é na natureza que a gente busca todo o tratamento para que a pessoa consiga melhorar daquele problema. E a gente trata tudo, desde, como eu falei, do síndrome do ovário policístico, como né, a gente está falando aqui num programa feminino, o mioma. Pode ser tratado, Cíntia, o mioma pode ser tratado de forma natural. Como? Porque não é só os chás. Existem os chás das ervas medicinais. Você falou das sementes? Existem as sementes e é uma alimentação mais específica. Daí, se a pessoa tem aquele determinado problema, a gente vai ter que ver também o que ela está comendo, né? Mas existem as tinturas de ervas medicinais, que são feitas em laboratórios, por farmácias, entendeu? Então, a gente faz uma recomendação, como uma receita, e essa pessoa vai até uma farmácia, faz a manipulação deste produto, que é a tintura, e ela vai tomar a tintura. E às vezes a gente pensa que esse tipo de tratamento demora, é muito lento, né? As respostas são muito positivas. Mas eu acho que o pessoal traz muito essa sua fala
Da homeopatia. Sim, mas a homeopatia não é a naturopatia. Então, mas eles trazem, não, é muito lento, é tudo em dose homeopática, entre aspas, Sim. né? É tudo devagarinho. Então, eu acho que é legal a gente fazer essa distinção da naturopatia, porque nós estamos trabalhando com os remédios na origem deles, nas próprias ervas. Nas próprias ervas. Sem a interferência de um laboratório e etc. Tem a interferência de um laboratório hoje sim. Para a preparação da fórmula. Mas são tinturas mesmo de ervas medicinais. Mas não na forma industrial, é isso que eu estou colocando. É que assim, é que hoje a gente procura fazer isso dentro de um laboratório. Por quê? Porque as ervas precisam ser... Tem todo um cuidado que você precisa ter com elas, para que elas também te deem as propriedades. E uma coisa é você dissolver ela na água, ela vai liberar um tipo de propriedade. Quando você dissolve ela no álcool, que é o caso da tintura, ela tem outras propriedades e em doses maiores ou menores a reação química ali dentro é diferente. Por quê? Não é porque é natural que não é remédio. E não é porque é natural que você não pode se intoxicar. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas acham, vou fazer um chazinho, né? Eu até estava comentando agora antes do programa. Um chá de camomila, que é um chá, entre aspas, aí, totalmente conhecido, que as pessoas usam. Se uma pessoa, por exemplo, que sofre de hipotensão, uma pessoa que sofre de pressão muito baixa, ela começa a tomar chá de camomila, ela vai ficar pior. Por quê? Porque a camomila abaixa a pressão. Bom, tem muitos detalhes que a gente vai conversar aqui. Sim. Inclusive, estou esperando a sua participação aqui no chat do YouTube. Estou aqui com o celular. Liga... Opa, de cabeça para baixo não vai ter jeito, né? Mas eu estou aqui esperando você participar comigo, fazendo perguntas a respeito da sua saúde. Inclusive, tem a enquete que eu quero que você responda. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Já eu vou ler a participação de vocês. Mas nós estamos falando aqui de uma técnica de cuidados com a saúde que não é tão atual assim. Atualizado, sim, por conta das tecnologias, do conhecimento, né? A naturologia estuda tudo isso para colocar disponível a informação, mas começou muito lá atrás? Sim, começou muito lá atrás. Então, eu conheci, né, eu também era igual você que está em casa, que não fazia ideia, né? Tratava só com medicamentos e tudo mais. E eu sofria de ansiedade. Eu sofria de transtorno de ansiedade generalizada, chama-se TAG. Tem um montão de gente que tem isso, né? Que agora virou moda. E eu sofria disso, eu tinha muitos problemas com isso, tomei medicamentos, engordei um monte por causa dos medicamentos. Mas chegou um momento na minha vida que eu não queria mais. E eu falei para Deus que Deus precisava achar alguma coisa que fosse natural para eu sair daquilo. E eu comecei a buscar, e nessa busca eu encontrei uma santa da Igreja Católica, que se chama Santa Hildegarda. Ela é uma santa alemã, uma monja beneditina, né, da Ordem de São Bento, que viveu há quase 1000 anos atrás, porque ela é do século XII, né, de 1100 e pouco, e ela deixou um legado, né, teológico também, por isso ela é doutora da Igreja Católica, né, junto com as outras 3 que nós já tínhamos, né, que é a de Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila e Santa Catarina de Sena. Então ela é a 4ª doutora da Igreja Católica e ela deixou um legado muito grande a respeito da naturopatia. Né? Por quê? Porque ela tinha um dom extraordinário que ela via dentro das coisas, ela conseguia perceber a propriedade e o para que servia aquilo. Então, o próprio Espírito, né, que ela chamava de luz viva, o Espírito Santo, mostrava para ela. Então, ela deixou livros escritos com isso. Então, a partir dos estudos de Santa Hildegarda, eu fiz também um curso, né, com algumas mulheres de fora do país que estudam, né, Santa Hildegarda, porque aqui no Brasil ela não é tão conhecida. Verdade. Mas na Europa ela é muito conhecida, existem clínicas hildegardianas na Europa, né, existem médicos que trabalham com a medicina hildegardiana na Europa, na Áustria, na Alemanha, né, porque ela é alemã. Então, Portugal, toda aquela região tem muito dessa questão do legado de Santa Hildegarda. E eu estudei naturopatia aqui também no Brasil, na faculdade. Essa naturopatia eu fui vendo que tinha a ver também
com aquilo que ela deixava, que é essa tríade de você purificar o corpo, de você buscar na natureza a cura para as suas enfermidades. Então, Santo Edgardo, ela trouxe assim um novo, né, para nós. E eu encontrei com Santo Edgardo, a partir daquele momento eu comecei a mudar a minha vida, o meu estilo de vida, buscar realmente na natureza essa conexão que não tem a ver com essa coisa, sabe, que hoje tem muito essa questão, né, da natureza, de salvar a natureza, sabe, essa coisa, não é nesse sentido. Santo Edgardo, ela trabalha assim, ó, nós somos parte da criação. Ela dizia isso, né, nas visões que ela tinha, ela dizia, nós somos parte da criação. Deus criou tudo e nós estamos juntos. Então, o ser humano, ele é conectado com a natureza. Quando ele se afasta da natureza, ele adoece, seja emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Então, ela dizia para nós termos esse contato com a natureza. E isso, de fato, me curou e é por isso que eu fui estudar naturopatia e virei naturopata. Por causa disso. Porque quer dizer, você foi buscar primeiro para o mim seu problema. Sim. Você foi estudar, você se interessou, começou a estudar. Santa intercedeu por mim. Intercedeu por você, falou, não, essa menina eu vou ajudar. É. E hoje você ajuda outras pessoas. Sim, eu atendo, né, online, gente do Brasil, de fora do país, atendi já muitas pessoas de outros países, brasileiros que moram fora, né, tendo muita gente que é do Brasil e que mora fora. O meu público é, maior parte, católico, né, porque eu sempre, né, fui católica e por seguir mesmo a doutrina da Santa, né, de Santo Edgardo, então eu tenho as receitas. Por exemplo, a Santo Edgardo, ela tem um biscoito que se chama Biscoito da Alegria, que é para tratar as pessoas que têm depressão. Então, olha pela isso. Alimentação, ela faz os tratamentos. Pela alimentação, pela espiritualidade. Então, tem todo quando eu atendo o todo da pessoa. É claro que a gente vai ver, e daí eu vejo as ervas, né, fitoterapia, os fitoterápicos, suplementação, o que a pessoa precisar. Mas eu vejo o ponto de partida sempre é aquilo que Santo Edgardo deixou para nós. E eu acho interessante nós tocarmos nesse assunto, porque eu falei no começo do programa sobre a saúde da mulher. Você viu quantas coisas ela citou, mas se nós fôssemos especificar os tipos de tratamento para cada doença que envolve a saúde da mulher, gente, a gente ia ficar aqui conversando o programa inteiro e não ia dar tempo, com certeza não ia dar tempo. Então, eu gostaria até de aproveitar o seu conhecimento, essa sua dedicação que você tem em levar para as pessoas o melhor. Até no momento em que eu citei, eu falei, quando eu falo de laboratórios, eu penso na indústria farmacêutica, Sim, que são medicamentos em série, que aí qualquer pessoa... Não é assim. Não é assim, é personalizado. Para cada pessoa existe uma erva que pode ser boa para você, mas não é para outra. Então, existe todo esse cuidado com a natureza. Vamos dar um exemplo para as pessoas que estão em casa poderem fazer, né? Então, uma mulher que ela tem um mioma. Quais são as ervas? O que precisa ser feito? Ela tem um processo inflamatório. Então, nós vamos usar ervas anti-inflamatórias. Ervas que vão ajudar o organismo dela a desinflamar. A unha de gato é uma erva que a gente faz uma tintura de unha de gato para ajudar. Existem outras ervas também, e aí, como você falou, depende muito da individualidade da pessoa, mas pode ser tratado com isso. Só que é só uma tintura que vai resolver o problema da pessoa? Claro que não. Ela vai ter que tomar a tintura, mas ela vai ter que, de repente, comer um muffin daquele ali, em vez de comer aquele muffin feito de farinha branca, cheia de glúten. Por quê? Porque o glúten é inflamatório. Então, se eu estou no tratamento, mas nunca mais a pessoa vai poder comer? Não, mas ela precisa entender que por um tempo, é igual assim, a comida é igual o remédio. Você não toma ele por 7 dias, por 30 dias, por 60 dias. Então, se você está num tratamento natural, você por aquele período, você vai ter que retirar algumas coisas, acrescentar outras, para poder tratar daquela enfermidade. É a mesma coisa. Entendeu? Ou seja, a obediência ao tratamento é fundamental para o bom resultado. Fundamental para o bom resultado. E também as pessoas falam para mim, mas demora? Não, porque o povo tem essa ideia da homeopatia, né, que vai demorar muito. Não, por quê? Tudo que é natural, o teu corpo reconhece. E se você faz direito,
se você toma direito, né? Se você faz o chá certinho, você vai conseguir melhorar. Eu tenho interagentes, né, que a gente chama de interagentes na naturopatia, que seriam os pacientes, né, que, por exemplo, tinham um fluxo intenso. Aí eu passei lá, você vai tomar esses chás tantas vezes por dia, tantos dias, aquela coisa toda. Só com os chás e o ciclo das sementes e uma mudança pequena na alimentação, o fluxo diminui. Sem precisar tomar nada de remédio. Olha isso. Só com ervas e com a comida. Entendeu? Então depende muito de cada caso. Claro, tem pessoas que estão numa situação muito grave e aí vão precisar ser mais radicais no tratamento. Mas outras com coisas muito simples, aromoterapia. Sem precisar se intoxicar. Com um monte de medicamento. Com um monte de medicamento. É claro, exige da pessoa uma certa ordem, né? Uma obediência, como você falou. Mas ela consegue melhorar com isso. Mulheres, por exemplo, que estavam com anemia por causa do fluxo intenso menstrual. Daí entra com as tinturas e tal, consegue diminuir. Tem várias, que aí depois de 1 mês, 2 meses, fala assim, olha, eu fiz o exame de sangue. Deu normal. Deu normal, meu ferro voltou, não estou mais com deficiência, não preciso mais tomar ferro, ficar repondo, né, o ferro. Então, assim, existem muitas formas da pessoa se tratar, mas infelizmente a gente não conhece. E olha, tem várias perguntas aqui, inclusive já mando beijo carinhoso para Deise Bilar, que hoje está fazendo aniversário. Olha que linda, parabéns, Deus te abençoe. E ela faz uma pergunta. A Deise é de São José dos Campos e ela diz assim, olha, hoje completo 65 anos e há anos eu tenho insônia. Sim. Dizem que tem a ver com a idade. E Pode já ser. tentei de tudo sem resultados. Dentro da naturopatia, existe alguma alternativa? Existe. Primeiro, a gente vai precisar ver o porquê. Acredito eu que seja por causa da menopausa. A menopausa, muitas vezes a mulher, quando faz a menopausa, ela sofre de insônia. Então, ela vai ter que ter um ritual do sono. Ela vai precisar, por exemplo, se eu for dar o tratamento, ela vai usar, dependendo do caso, eu vou dar melatonina, vou falar para ela, indicar para ela tomar melatonina, que é algo natural e que pode contribuir para o sono dela. Vai ver a alimentação dela, porque a alimentação influencia muito nessa questão do sono. A questão dos óleos essenciais que ela pode utilizar para ajudar a diminuir a ansiedade durante o dia. Existem formas de uso dos óleos que vão contribuir para que ela tenha uma noite mais tranquila. O temperamento dela, que isso é um outro assunto também, que Santo Degarda trabalhava. O temperamento, dependendo do temperamento da pessoa, alguns alimentos são mais importantes do que outros. Ela precisa caprichar em alguns alimentos. Fazer um escalda-pé antes de dormir pode ajudá-la. Colocar o sal grosso, não é mandinga, tá, gente? Pôr sal grosso na água quente, isso gera uma reação química. E você coloca os seus pés ali. Isso aqui, olha, eu falo para todo mundo, façam isso. Agora vai começar a ficar frio. Faça isso à noite. Isso ajuda num processo de desintoxicação, uma técnica simples, que não custa nada, praticamente. E que se você criar o hábito, você melhora de um monte de coisa, inclusive de dores nas pernas, e você tem um sono de qualidade. Você consegue dormir melhor com essa simples técnica do escalda-pés. E olha, tem até uma pergunta que veio aqui pelo meu ouvidinho, meu grilo falante. Se coloca o sal para quem tem pressão alta é só na ingestão, só né? Na ingestão, não vai ter problema nenhum. Pode usar, fazer. É claro, por exemplo, agora está muito quente. Se a gente for fazer um escaldapé agora, a pessoa pode, ou ela pode ter uma pressão baixa, pode baixar a pressão, ou pode dar uma alteração por causa do calor. Então, não por causa do sal. Não por causa do sal. Então, o que eu indico é assim, a partir de quando começar a ficar mais friozinho, né? Aí você entra com essa técnica. Inclusive, eu indico essa técnica para pessoas, por exemplo, que têm que sair à noite, que tomam muita friagem, trabalham, né? E chegam em casa tarde. Às vezes, você não toma aquele vento na testa, assim, a gente não toma aquele vento às vezes. Aí você chega em casa, já dá aquela dor de cabeça, que você já parece que você ficou com aquela friagem presa. Se você faz o escaldapé, você melhora disso. Olha que delícia! Ele tira aquela friagem do corpo e aí você não adoece. Tem 3 perguntinhas aqui, vamos tentar responder para todas elas. A Ana Fernandes colocou assim, por favor, Rita, pergunta do chá
para ansiedade, porque eu chego a chorar às vezes e Tem muito. não sai nem a minha voz de tanta ansiedade. Meu Deus. Então, olha, eu vou dar uma super dica aqui, que é usar o óleo essencial de lavanda officinalis. É um óleo essencial que você pode estar utilizando dentro daqueles difusores. Tem um inaladorzinho assim pequenininho que você pinga e você pode ficar inalando durante o dia. Vai diminuir a tua ansiedade, para você dormir melhor e para você se sentir bem. Ele funciona igual um remédio, de verdade. Funciona, faz o teste. E os chás você pode tomar chá de lavanda, chá de melissa, chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de endro. Tem várias ervas que podem ajudar, mas esses são os mais fáceis de encontrar, né? Você pode fazer uma mistura, você pode misturar camomila, a passiflora, que é a folha do maracujá, e a melissa. As três juntas, você põe na água para ferver, deixa ferver um pouquinho e faz o chazinho à noite. 300 ml de água, tá? Para 3 colheres cheias das ervas, de sopa da erva seca. Isso vai fazer um chá concentrado e aí você vai dormir muito melhor e você vai diminuir também a sua ansiedade. Bom, as perguntas aumentam aqui. A Seleni Rosa perguntou se existe chá para problema de coluna, mas sim. A Maria Helena, existe? Existe por quê? Porque o problema da coluna é uma inflamação. Então você vai tomar um chá que é anti-inflamatório. A Maria Helena Soleira perguntou se o ciclo menstrual acaba, o mioma acaba também? Não, não acaba. Infelizmente, conheço muitas mulheres que fizeram menopausa e que estão com mioma lá dentro do corpo, tá? O mioma não acabou. Então, ele vai diminuir por uma dieta alimentar e pelo uso das ervas medicinais. Elas podem fazer com que ele suma, com que o corpo absorva, com que ele diminua e até mesmo que a mulher faça expelir, né? Ela consegue expelir. Já teve pacientes minhas que expeliram o mioma. Olha isso. A Elizabeth Balbino colocou uma pergunta para a naturopata. Glaucoma tratado com colírio indicado pelo oftalmologista. A pessoa não tem diabetes. Como a natureza pode ajudar? Com argiloterapia. A argiloterapia é o tratamento indicado para esse problema. É com argila, tem que fazer, passar argila anti-inflamatória ali. É claro que é um problema já que já está instalado e ele vai ter que tratar com esse colírio, tá? Porque aqui a gente não está falando que não vai tomar remédio de jeito nenhum. Você vai diminuir a quantidade de medicamentos que você toma utilizando dos meios naturais. Porque se você já tem uma doença instalada dentro de você, existem tratamentos naturais? Existem, mas tem coisas que talvez você vá precisar ainda tomar um remédio ou outro para poder tratar de alguma coisa. Esse é um caso específico que vai precisar. Então vai continuar pingando colírio para o tratamento do glaucoma, sim, porém pode ajudar a melhorar cada vai potencializar mais o tratamento, vai melhorar o tratamento. A Fernanda Souza gostaria de saber como melhorar acne. A argila. A argila é maravilhoso, então por isso que eu falei da geoterapia. Existem tratamentos, existem produtos naturais também que ajudam, como a água termal, que é uma coisa que você pode estar utilizando. Daí tem que fazer a junção da argiloterapia, que seria para passar, né? Você mistura com as ervas medicinais, então é isso que eu falei, são receitas, né? E a gente depende muito de cada caso. Mas uma receita, você vai misturar a argila com o chá medicinal, com o óleo essencial, e aí vai passar no rosto. A Juliana Ju, boa tarde. Algo natural, já que estamos falando da saúde da mulher, né? Desde o começo a gente está falando, da saúde da mulher. Mas ela colocou assim, boa tarde, algo natural bom para candidíase? Sim, desparasitação. A mulher que tem candidíase, ela está com parasita. Ela tem problemas intestinais. Então, tem duas formas são duas coisas que levam a pessoa a ter candidíase e principalmente candidíase de repetição, porque é aquela mulher que todo mês ela está com candidíase. Primeiro, a imunidade dela está baixa.
Então ela precisa melhorar a imunidade. E segundo, ela precisa desparasitar, porque senão ela não melhora. Ela vai usar pomadas, isso e aquilo, e existem, claro. Aí existem os chás que você pode fazer banhos de assento, óleo de coco, várias coisas que você pode estar utilizando para melhorar os sintomas. Mas para resolver a candidíase, precisa se fazer desparasitação. Inclusive, já que estamos falando de desparasitação, o Diário da Isabela colocou assim, como funciona a desparasitação com tintura, se a criança pode fazer? Então, eu tenho, né, no meu Instagram, tem lá tudo aquilo que eu tenho vários produtos que eu vendo, que são produtos no sentido assim, de cursos, né? E eu tenho um protocolo de desparasitação e eu fiz um específico dentro do meu guia de desparasitação, eu fiz um específico para crianças, onde eu fiz uma fórmula de tinturas dentro de um xarope. Então a criança ela vai tomar um xarope desparasitante. Fica mais fácil para a criança tomar, porque a tintura é amarga, é ruim, aí a criança não quer, né? Então aí eu fiz isso com uma farmacêutica amiga, a gente bolou, eu falei quais eram as ervas, são 11 tinturas de ervas medicinais dentro de um xarope e é tiro e queda. As crianças melhoram muito a saúde, melhoram muito a imunidade, conseguem parar de ficar doentes depois que fazem a desparasitação. Melhora até a concentração quando você faz a desparasitação. Muito. Tem mais perguntas aqui, eu só vou agradecer aqui, Roldão Rocha, se existe algum chá para desinchar e diminuir a dor da hérnia umbilical. Ela está amando a conversa. A Valéria Medeiros colocou chá para fogachos da menopausa. Canal do cérebro para lubrificação. Bom dia, eu não tenho vontade. E ela está com esse impasse com o marido, se tem algum chá também para esse na problema. verdade, aí ela tem que tomar um elixir, é uma mistura de ervas para ajudar na libido. E aí existem chás, existem alimentos, então são várias coisas que ela vai precisar fazer, mas tudo natural, que ela pode comer, que ela pode fazer, que ela vai conseguir melhorar disso. E teria mais um monte de gente para a gente responder aqui. Mas vou ter que voltar outro dia. Vai ter que voltar. E não falamos sobre fertilidade, né? Então, o tema ficou pendente. Né? Porque a gente abordou como saúde da mulher. Sim. Mas fica aqui o convite para você voltar, Cíntia. Voltarei, com certeza. E nós estamos disponibilizando aí o WhatsApp para você, e o Instagram, principalmente o Instagram, seguindo a Cíntia. Tem pessoas que já disseram que seguem a Cíntia aqui. Bom, não vou conseguir achar aqui agora no meio de tanta gente, mas que já segue você e gosta muito de fazer aquilo que você indica. Que bom. E isso são coisas que você disponibiliza lá no Instagram. Sim, no Instagram. E se a pessoa quiser também, ela pode marcar um atendimento. Eu faço atendimento, como eu falei, online. Então é só ela ligar. Acho que tá o meu telefone aí, tá né? o telefone. Isso, então, nesse número de WhatsApp, a pessoa pode entrar em contato, que eu vou agendar, né? A gente agenda um atendimento, aí eu vou conversar com essa pessoa por 1 hora, né? E vou tratar daquilo que for a necessidade dela, como naturopata. Perfeito, conversamos com a Cíntia Soares Trevisan, naturopata, e disponibilizamos os contatos dela. Hoje falamos sobre saúde feminina e ficamos devendo para você o tema da fertilidade. É bom que a Cíntia volta. Volto sim. A gente pode até fazer o biscoito aqui, se você quiser, da alegria. Fechou. Fechou, adorei. Para as pessoas que têm depressão, tem muita gente não com tem esse muita problema. gente com depressão. Eu faço companhia para muita gente, tenho o maior amor por essas pessoas que estão lá sem a vitalidade. Pois é, Santo Degarda pode ajudar muito nisso. Obrigada, Cíntia. Muito obrigada, querida. Deus abençoe, viu? Deus sempre te abençoe. Amém.